Na hora do desânimo. Desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmar-nos o acerto. Se formos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, desânimo nos indicaria o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos, quando sabemos que, por agora, somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, tão só porque outros patenteiam dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar, a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos endereçar a advertência determinada nesse ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque entes amados estejam tardando em adquirir as virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente, ninguém se rejubila com faltas e logros, abusos e desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência, e que espíritos bem-aventurados, em níveis muito superiores ao nosso, ainda caminham, encontrando desafios da vida e do universo, a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos, e toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quanto forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. Bom dia, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje é o nosso companheiro Will que fará o tema. Ele vai falar sobre as provas da riqueza e da miséria, ele já está aqui aguardando, mas antes, alguns avisos para que ele possa iniciar. Bem, lembrando que nós estamos fazendo atendimento fraterno, ele está sendo feito por telefone, para que você, alguém que você conheça, possa ser atendido, mande apenas o seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. E assim que for possível, um atendente fraterno irá entrar em contato para que vocês possam conversar. Também a campanha de acolher uma família. No início estávamos pedindo para que pudesse ser doado o leite, as fraldas, os itens de higiene, e agora também estamos arrecadando os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão e por aí. Mas não é só. Se você tiver e puder doar cobertor de casal, de solteiro,
roupas, calçados, utensílios domésticos, o que você tem que está em bom estado, que você não quer mais usar, mas que você vê que outra pessoa pode usar, pode estar doando também, tá? Então, basta que leve essas doações até a obra social Celulemos, às segundas, às quartas ou às sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. Agora, caso você não possa levar até o BMCare, a sua doação, você entra em contato com a Iris no WhatsApp, que é o 981630807, e assim vocês combinam como pode fazer essa doação. Bem, então, bastante gente já entrou. Bom dia para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, senhores, as senhoras que já estão aqui. Bom dia, bastante pessoas já. Bom dia, bom dia. Então, vamos fazer uma prece para chamar o Will. Vamos então, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, puxando o ar pelas narinas, soltando bem devagarinho. Vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos, através da respiração, nos trazendo para o aqui e para o agora, para o momento presente. Vamos nos colocando numa situação de presença. E vamos então agradecendo a Deus por estarmos mais um dia juntos, conectados em uma só mente, em um só coração, agradecendo ao amparo que nós recebemos, agradecendo a tecnologia que nos permite que estejamos conectados. Vamos agradecendo a cada um dos companheiros que se disponibilizam para que o trabalho possa acontecer, os que aparecem diante da tela, os que trabalham por detrás. Vamos agradecendo. E vamos pedindo juntos para que Deus envolva o nosso planeta em fluidos e vibrações amorosas, nos tocando, nos auxiliando para que possamos enxergar um pouquinho além daquilo que já enxergamos, para que consigamos ampliar a nossa consciência, para que possamos conseguir enxergar a dor do outro, consigamos sair das nossas próprias dores e compreender que o outro também está passando pelas suas dificuldades, por seus desafios. Que Deus possa nos auxiliar para que nós consigamos nos auxiliarmos uns aos outros, através de gestos, de palavras, para que consigamos ter mais carinho, mais fraternidade ao lidarmos uns com os outros. Que a luz divina encontre todos aqueles que estão doentes do corpo, da alma, para que possam encontrar os meios para que a cura possa se dar, se assim for. Vamos pedindo juntos para que possa ser encontrada uma cura para essa situação que nós estamos passando coletivamente. Que os nossos governantes possam enxergar ao povo que está sofrendo
necessitado de amparo, enxergar a nossa natureza, cuidar dela, dos animais, das plantas, que nós possamos compreender a natureza como parte de nós e também juntos pedir para que tudo possa ser tratado de forma mais fraterna. Que a luz divina nos envolva, nos encontre, nos trazendo alívio nas nossas preocupações, acalmando as nossas mentes, fazendo com que nós possamos entrar em ação naquilo que podemos e confiar na providência divina, mas sempre fazendo a nossa parte. Que essa manhã possa transcorrer em paz e harmonia. Que assim seja. Bem-vindo, Will. Obrigado. Bom dia então a todos. hoje você vai explicar para nós, né, sobre as provas da riqueza e da miséria. Isso aí. Então, agora é com você. Até já. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande estarmos aqui, compartilhando com vocês aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente busca de aprendizado, para que a gente possa, então, juntos, estudarmos mais um pouquinho, né? E dividirmos aí esse conhecimento e juntos a gente poder crescer material, mas principalmente espiritualmente, né? Pedir para a Carol, então, colocar a apresentação, Carol. E aí, conforme nós já combinei aqui com a Carol, se caso vocês tiverem alguma dúvida, fiquem bastante tranquilos no sentido de poder perguntar ou colocar. Eu estou acompanhando aqui também, o meu celular está ligado aqui na apresentação, então eu vou ver, mas a Carol também vai colocar a pergunta ou a dúvida de vocês, tá bem? Para a gente é sempre um prazer, né, estar aqui, principalmente o domingo, que é um dia muito, muito querido para nós, que já tivemos aí na direção da casa e já tivemos principalmente na direção desse trabalho de domingo, né? A gente costuma dizer que é o dia da família, é um dia muito gostoso e então a gente está aqui para esse nosso bate-papo. Como eu costumo sempre dizer, eu não faço palestras, né? Eu procuro ser um facilitador daquilo que a gente estuda e dividir com vocês. Então eu gosto muito do presencial porque a gente pode interagir, né? Mas infelizmente nesse momento a gente ainda não tem essa condição, mas se Deus quiser, logo logo as coisas estarão melhorando e nós vamos poder voltar aí ao presencial. Bom, vamos lá. O nosso tema, então, é as provas da riqueza e da miséria. E nós, então, fizemos um apanhado nas obras da codificação, principalmente, Evangelho e Livro dos Espíritos, para ver aquilo que a espiritualidade nos traz a respeito desse tema. Então, eu gostaria de pedir para que cada um de vocês, nesse um minutinho, que eu vou ficar em silêncio aqui, para que vocês pudessem olhar para essa foto e pensar o que nós vemos nesta foto, né? Pensem aí. E se alguém quiser escrever o que vê, o que sente, o que imagina, fica à vontade, tá bom? Eu vou ficar um minutinho em silêncio, não é falha de comunicação, é proposital, tá bom?
Bom, então, alguém conseguiu ter uma ideia do porquê eu trouxe essa foto? É uma foto real, né? Porque eu trouxe essa foto para falarmos sobre esse tema de hoje. É bem interessante nós pensarmos, quando nós falamos em pobreza ou miséria, né? Que é digamos assim, um agravamento da pobreza e riqueza, imaginando como é que a gente poderia trazer isso de uma forma bem prática e bem próximo de nós, né? Então, preparando essa aula, preparando esse estudo, de repente eu me deparei assim com essa foto e ela me fez refletir sobre algumas coisas, como por exemplo assim, olha só como o tema miséria, né, e riqueza, parece que são coisas completamente distantes uma coisa de outra. Eu estou vendo aqui a Rosilma já colocou, né? Ricos e pobres estão perto. Vejo o lado da riqueza e da pobreza. A Helena falou, Osório, vemos a riqueza e a miséria lado a lado. A ideia é essa mesmo, né? Que eu quis trazer para vocês. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a gente avalia, fala, poxa, a miséria está num ponto da corda e a riqueza está lá no outro, ou seja, parece que estão tão distantes, mas quando nós olhamos para uma imagem como essa, nós vemos que elas caminham, como vocês colocaram aí, tão perto, tão próximo, tão lado a lado, né? Às vezes uma rua divide uma favela de locais assim de muita riqueza. Eu me lembro quando eu fui fazer um passeio no Rio de Janeiro, na casa de uns primos que moram lá perto do Maracanã, né? E aí eu tenho uma outra prima que mora lá na Barra da Tijuca, né? E aí, num dos dias que a gente estava lá, ela nos convidou para que a gente pudesse ir almoçar na casa dela. E assim, gente, é contrastante como para você chegar na Barra, que é um lugar lindo, maravilhoso, você passa no meio de favelas, né? Então, a gente vê isso a todos os momentos. Se a gente andar aqui em São José, nós vemos essas situações. Se a gente andar por São Paulo, quantas e quantas vezes na chegada em São Paulo, a gente não depara com essas situações. Se a gente andar pela rua, às vezes na frente de condomínios de luxo, nós vemos pessoas ali deitadas, né, morando, entre aspas, na rua, nas calçadas. Então, exatamente para a gente ver que esse tema, ele está muito mais próximo de nós e ele está muito mais ligado entre si do que parece. Então, esse contraste que a Maria Regina coloca aqui, né, o contraste entre a riqueza e a pobreza, é isso que eu quis chamar a atenção para nós, né? E nós convivemos com isso, nós não podemos fechar os nossos olhos e dizer, não tem isso, não tem aquilo. Nós vemos tudo isso, né? A quantidade de situações que nós vemos, de precariedade que existe no mundo, né, é enorme, né? Eu poderia ter trazido aqui algumas fotos até muito mais chocantes sobre a miséria, mas o fato é de trazer e mostrar, né, como as coisas estão muito próximas, né? A Elisete está dizendo, é uma triste realidade, o contraste é assustador, e é mesmo, né? Às vezes a gente não tem a noção de quão, né, estão próximos e, ao mesmo tempo, quão as pessoas estão tão distantes uma das outras. Então, aqui era para provocar um pouquinho mesmo essa ideia da gente entender os dois lados. Aqui eu vou trazer para vocês, rapidamente, dois conceitos. Eu sempre gosto de trazer alguns conceitos para que a gente possa entender sobre o que nós estamos falando. Então, o conceito de riqueza, que seria o conjunto de bens, materiais ou imateriais, exteriores ao homem, que contribui para o seu bem-estar. Em sentido lato, é tudo quanto pode satisfazer uma necessidade ou desejo. Em sentido restrito, são os bens ou as riquezas, que valor econômico, que são por isso chamados bens econômicos. Né? Então, diz-se mais restritamente a abundância de riquezas. Por outro lado, nós vemos a pobreza, né?
que a pobreza ela pode ser caracterizada por diversos aspectos. Quais são os principais aspectos, né, da pobreza? A carência de bens e serviços essenciais, necessidades da vida cotidiana, como alimentação, alojamento, cuidados de saúde, vestuário, né, são as condições básicas. Os espíritos já nos dizem isso desde, né, de antes mesmo da doutrina ser codificada, né? A gente sempre sabe disso. Todos nós que estamos encarnados temos o direito ao mínimo necessário para termos uma vida decente, né? E o decente é no sentido de termos as condições mínimas. E muitas vezes nós não temos, infelizmente. Então, pobreza também ela é caracterizada pela falta dos recursos econômicos, a carência social, a carência energética. Quantas pessoas a gente vê aí que estão debilitadas energeticamente, ou seja, as pessoas não têm forças para fazer nada, né? A gente vê fotos aí de carências, principalmente em alguns locais, em todos os locais, todos os países a gente vê isso, né? Em muitos países a gente vê, mas a gente vê algumas fotos que são chocantes, né? Em que as pessoas estão ali pele e osso. Então isso tudo é muito triste, né? E quando a gente fala nessa questão dos bens e serviços essenciais, pegando um gancho aqui com o convite que a Carol fez no começo aí sobre o projeto Bem Me Quer e toda a assistência que o projeto tem dado nesses momentos, né? A Iris, que está aqui nos assistindo, que é a coordenadora do projeto, ela vivencia isso junto às famílias, né? Junto àquelas famílias e aquelas pessoas em que vão buscar. A gente tem recebido no nosso e-mail do Divino Mestre, não só pedidos para atendimento fraterno, para preces, para vibração, como também a gente tem pedido essas questões básicas, né, de famílias que estão passando por necessidades realmente de alimentação, famílias em que estão passando por necessidades aí de saúde, de higiene, de roupa para as crianças. Nessa última semana que fez muito frio, a gente viu nos noticiários da TV pessoas que infelizmente desencarnaram em função do frio, né? Pessoas que estavam lá sem uma casa para morar, sem um local, sem um alojamento, e as pessoas desencarnaram em função do frio. Então, quer dizer, tudo isso é muito triste. Então, a gente precisa entender como é que nós, né, que estamos aqui, que temos o mínimo necessário, como é que a gente pode contribuir? Como é que a gente tem conseguido fazer isso, né? A Iris está dizendo assim que, graças a Deus, nós temos recebido, que ela está dizendo que nós estamos recebendo muitos pedidos, mas também a gente tem tido ajuda, mas a gente precisa de mais, né, Iris? Às vezes a gente não tem condição de ajudar a todos, porque realmente assim a gente, às vezes, falta, né? Então, já fica aqui de antemão mais um convite, né? Carol já fez no começo, mas a gente reforça esse convite. E aqui tem uma coisa muito interessante, em São Paulo tem um projeto, uma prima minha participa, é de uma igreja, me desculpem, mas eu não me recordo qual que o projeto dele chama 1 mais 1 é mais do que 2, né? E por que eles escolheram esse nome, né? Exatamente porque, eu vou dar um exemplo aqui, vamos pegar como exemplo, o 1 é a Iris e o outro, né? O 2 seria o Will, né? Então, a Iris mais o Will não são 2, são mais. Por quê? Porque a Iris, fazendo a parte dela, né? E ela dando o exemplo, ela pode motivar outras pessoas. O Will, fazendo a parte dele, contribuindo, ele pode motivar outras pessoas. Então, a partir do momento em que eu motivo outras pessoas a participar, a Iris motiva outras pessoas a participar, o que acontece? Eu mais a Iris não somos 2, nós vamos ser muito mais. Nós vamos ser, né, uma sociedade, um grupo. Então, isso tudo é muito importante, tá? Então, nesse sentido que a gente traz essa importância de nós olharmos para tudo isso. Dentro dos conceitos de pobreza, a gente encontra, né, 2 conceitos que são importantes, que seriam o da pobreza absoluta e relativa. Partindo aí desse pressuposto que a pobreza envolve uma situação de carência relativa a esses recursos disponíveis, né? Então, vamos distinguir um pouquinho, explicar qual que seria esse conceito de pobreza absoluta e relativa.
A pobreza absoluta é a ausência de capacidade para satisfazer as necessidades básicas da vida e, por isso, a própria subsistência física. Insuficiência em assegurar a existência ao nível mínimo de alimentos e habitação. Então, veja, a pobreza absoluta é quando eu não tenho condições de suprir as minhas necessidades mínimas de alimentação e habitação. E a gente sabe que isso é muito grande. Se a gente falar assim, 2%, 5%, 10%, nós deveríamos ter, na verdade, zero, né? Nós não deveríamos ter pessoas nessas condições. A pobreza relativa, ela prende-se com a privação dos padrões de vida e da atividade próprios de uma dada sociedade. Então, trata-se aí de pessoas excluídas dos níveis de vida mínimo na sociedade em que vive. Então, são aquelas pessoas que têm ali um barraco, têm ali um mínimo do mínimo do mínimo para comer. Então, é uma pobreza que é chamado, né, relativa, mas também é algo que nós não deveríamos estar vendo, nós não deveríamos estar vivenciando, né? Ou pelo menos não gostaríamos de estar vivenciando nem de vendo situações como essa. Porque isso é degradante para quem vivencia, mas se nós pensarmos para nós e olharmos para aquilo que nós temos e para aquilo que nós somos capazes de fazer pelo próximo, também nós deveríamos sentir a dor do outro. Por quê? Porque quantos de nós, vamos pegar esses últimos dias de frio aí, quantos de nós não fez a seguinte brincadeira, né? Fala assim, não, hoje eu não vou nem tomar banho porque tá frio demais. Imagina eu ter que tirar minha roupa, entrar debaixo desse chuveiro quente, delicioso, né? E depois vestir uma outra roupa. Quando eu for deitar, eu posso ter meus 3 cobertores lá na cama. Não, né? Então, assim, tô com muito frio para mim poder tomar banho. Gente, tem pessoas que não tem nenhuma blusa para colocar no frio. Tem pessoas que não tem um chuveiro morno para tomar banho. Tem pessoas que não têm uma roupa limpa para colocar depois. Tem pessoas que não têm um prato de sopa, né? Para se aquecer no caderno, no inverno, um copo de leite quentinho, um chá quentinho. Então, olha como é triste, né? Como a Cristiane está falando, tudo isso é muito triste mesmo. Então, em que ponto que nós, que temos o conhecimento, podemos ajudar? Aí vocês vão falar, Will, mas a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo inteiro. É claro que nós não vamos resolver o problema do mundo inteiro sozinhos, mas 1 mais 1 é mais do que 2, pessoal. Então, se cada um de nós, né, conseguirmos ajudar um pouquinho, será que a gente não vai conseguir ajudar a muitos? A Elisete está dizendo que qualquer tipo de pobreza é um desrespeito ao ser humano e temos que ficar indignados e agir. Isso mesmo, Elisete. É muito triste a gente ver essas situações, né? Então, nós, da nossa parte, se nós conseguirmos tratarmos, se nós conseguirmos trabalharmos, se nós conseguirmos fazer um pouquinho, já vai ser uma grande contribuição. Olha só, quantos de nós, nesse inverno, olhou para o seu guarda-roupa e falou assim, deixa eu ver quantas blusas daqui, ou quantas calças, ou quantas meias, ou quantas camisetas eu não uso mais. Nós paramos para fazer isso, né? Então, olha só que interessante. Poxa, nossa, eu tenho só uma blusa para doar. Ótimo. É alguém que você vai aquecer. Nossa, eu tenho só uma calça para doar. Ótimo. É alguém que talvez esteja no inverno só de shorts. Então, são coisas que a gente pode fazer. Às vezes a gente diz que a gente não tem tempo para, né, pela nossa própria condição, pelo nosso trabalho e tudo mais, mas eu não tenho condições de ser
voluntário lá no projeto Bem Me Quer, na obra social ou no sopão, ótimo, mas eu consigo doar alguma coisa, né? Que realmente, assim, vou doar só para o Will parar de falar na palestra. Não, não é isso. É o doar porque eu quero fazer parte de um mundo melhor, porque eu quero ser reconhecido por mim mesmo, não pelos outros, mas por mim mesmo, como alguém que contribui para que o mundo se torne devagarzinho, mas com a minha contribuição, um mundo melhor, de menos sofrimento, né? De menos condições desrespeitosas em relação ao meu próximo, porque Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu cuido de mim, se eu me amo, se eu tenho todas as preocupações com o meu bem-estar, e isso é amar-se, por que eu não posso amar ao próximo? Então, é uma reflexão que sempre fica para cada um de nós. Fazer o pouco, fazer o mínimo. Se cada um fizesse o mínimo, talvez não estivéssemos nessa situação em que estamos atualmente. Então, pessoal, a noção de pobreza absoluta, né, ela pode se identificar como a da miséria, né, que é um grau realmente assim extremamente degradante, né? E a noção de pobreza relativa, ela pode identificar-se com a desigualdade social, baseado naquela foto lá do início, né? A Helena está dizendo aqui que a pior pobreza é a do espírito, e é isso mesmo, né, Helena? A gente sabe disso, e realmente o que acontece, né? Quando nós somos pobres de espíritos, né, nós não conseguimos fazer a nossa contribuição, né, materialmente também. Então, se eu sou pobre de espírito, né, tem gente que pensa assim, mas ele está vivendo na rua porque ele provavelmente, numa outra encarnação aí, ele tinha muitas posses e deixou muita gente também aí na rua. Tenho eu o direito de julgar o porquê aquela pessoa é morador de rua, né? Isso é pobreza de espírito. Então, assim, posso contribuir de alguma forma? Vamos fazer. Eu trago aqui para vocês a parábola da salvação dos ricos, que ela é bastante interessante para que a gente possa entender também todo esse ponto que a gente está falando. Então tá lá. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o moço então lhe disse: Que mandamentos? Disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O moço então lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Então respondeu a ele Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, trazendo esta parábola para o nosso entendimento, o que Jesus quis dizer, né? Aquele jovem que se aproximava dele, quando lhe disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, né? E segue-me, né? E você alcançará o reino dos céus. Por que isso? Porque, na verdade, Jesus estava trazendo aquele jovem e a todos aqueles que estavam ali ouvindo a necessidade que nós temos do desprendimento dos bens terrenos. É lógico, gente, nós precisamos ter, né, nas condições mínimas, uma casa para morar, as roupas,
condições de saúde, né? Preferencialmente um plano de saúde ou uma condição de saúde definida pelo governo que tenha o mínimo necessário para que a gente possa ser bem atendido. Nós devemos ter aí os nossos alimentos, as nossas roupas, né? O nosso cobertorzinho gostoso para nos aquecer no inverno. Nós também precisamos ter aqueles nossos momentos de lazer, né? Ter direito a fazer um passeio com a família, ter direito a comer uma comida gostosa de vez em quando, né? Isso não é esbanjar, né? Isso são questões até mesmo de sobrevivência, até mesmo de bem-estar, de nos sentir bem. Mas o que Jesus quis dizer é que não adianta eu ter todas as posses do mundo e eu não fazer uso dessas posses em prol do próximo. Então, de que adianta eu ter o maior tesouro do mundo e tudo isso ficar somente para mim? Então, é muito interessante, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos que muitas vezes nós vemos e nos deparamos nas reuniões mediúnicas. Eu costumo dizer que as reuniões mediúnicas, elas nos dão uma bagagem espiritual e uma confirmação de tudo que a doutrina diz e nos ensina de uma forma, assim, espetacular. A Rosilma está assistindo a palestra, ela trabalha comigo na reunião mediúnica e ela pode confirmar o que eu vou falar, né? Vira e mexe, nós recebemos irmãos desencarnados que eles estão de tal forma presos a suas riquezas materiais, eles desencarnam e eles continuam ali tomando conta. Eles não conseguem se desvencilhar. Então, ele tinha uma casa maravilhosa, ele quer continuar dentro da casa. Ele tinha muito dinheiro, né? E ele quer continuar tomando conta do dinheiro. Alguns, inclusive, que falam assim, eu tinha um cofre na minha casa, ele quer ficar do lado do cofre, né? Para tomar conta, porque ele não quer que ninguém mexa naquilo que é dele. Mas aquilo era dele aqui na matéria, né? E no momento em que ele desencarna, né? Ele não vai mais usufruir dessas questões materiais. Só que ele era tão arraigado à matéria, e aquilo para ele era algo assim, acima de tudo e de todos, que ele não consegue ter esse desprendimento. E aí, quando ele desencarna, ele sofre demais. Então, esse é um ponto de reflexão bastante interessante para nós também, até que ponto nós não estamos valorizando mais a matéria e estamos valorizando muito menos as questões espirituais, que são a nossa verdadeira riqueza, né? Pegando de novo o gancho do que a Helena falou, que a pior pobreza é a do espírito, a gente poderia dizer que a maior riqueza que nós podemos possuir é aquilo que a gente conquista espiritualmente, não é mesmo? Mas aí nós temos que ver essas questões, então. Deixa eu ver aqui, a Helena falou também que é fácil falar da pobreza estando em uma casa com conforto. Duro é se pôr no lugar do outro. É empatia, né, Helena? Realmente é isso. Então, veja, ninguém está pedindo aqui para que a gente fale, não, então vamos vender a nossa casa e vamos vivenciar e sair na rua e vamos ser um morador de rua. Não é isso. O ponto que a gente está dizendo é como é que nós podemos contribuir para isso, né? Como é que nós podemos contribuir para que todas as pessoas tenham o mínimo necessário para ter uma vida digna, né? Então, esse ponto é um ponto interessante. Olha o que a Rosilma diz, né? Estamos passando por isso, com meu bisavô, questão de inventário e apego. É bem isso mesmo. Existem situações extremamente difíceis, né, Rô? Então, assim, a gente vivencia isso. E, às vezes, existem situações de obsessão, de processos obsessivos gerados em função de questões de riqueza, né? Obsedia filho, obsedia esposa, obsedia marido, obsedia netos, obsedia quem quer que seja, porque ele continua se achando dono. Então, por exemplo, a família decide vender a casa, mas ele, né, o desencarnado não aceita. Então, a gente precisa trabalhar essas questões.
Lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz duas questões a respeito do assunto. Na 814, ele pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E aí, na 815, ele continua: qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da pobreza ou a da riqueza? Qual que vocês acham? Pensem aí. O que é mais difícil e mais perigoso para nós? A pobreza ou a riqueza? Né? Boa reflexão. Então, olha só o que os espíritos respondem acerca desse item. Só um ponto antes, o Paulo, né, ele nos diz aqui que em um velório os parentes disputavam a partilha dos bens. É extremamente triste, né? A pessoa mal desencarnou e os familiares já estão pensando exatamente em quem que vai ficar com o quê, né? E isso acontece muito. A Irani falou que a prova mais difícil é a da riqueza. Será, Irani? Vamos ver aqui. Deus concedeu, a Helena também, Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que nela, entretanto, sucumbem com frequência. Então, olha que ponto importante que os espíritos nos falam, que muitas vezes nós sucumbimos, né, nessa escolha das nossas provas. A miséria, ela provoca queixas contra a providência e a riqueza incita todos os excessos. Então, assim, às vezes quando nós estamos na miséria, é essa questão, né? Deus não gosta de mim, por que Deus me deixou essa condição, o que está acontecendo comigo? E a riqueza, muitas vezes, faz com que eu queira mais e mais, né? Então, tem aquele capítulo que fala sobre necessário e supérfluo, e aí a gente sai daquele necessário que eu preciso para ter uma boa vida, para os meus excessos. Elas são igualmente difíceis, mas pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova mais arriscada. É isso aí quem respondeu a riqueza. Mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, egoísmo e da vida sensual. Então, por que isso, né, pessoal? Porque, assim, quando eu tenho aquele meu dinheirinho contadinho, né, eu preciso ir lá e comprar uma calça para mim. Então, eu vou lá com meu dinheirinho contadinho, eu vou lá e compro uma calça. Quando eu tenho em abundância, eu não estou dizendo que é todos, né? A gente está dizendo aqui alguns casos. Poxa, mas eu posso comprar 5 calças. Ah, mas essa outra também é legal, vou comprar 6, 8, 10. Então, muitas vezes, essa questão da riqueza, ela nos leva para um caminho arriscado, em que eu acabo tendo essa questão de querer mais. É como ele fala lá, né? Me incita para os excessos, né? Então, o Adriano está dizendo, os famosos ricos que são pobres. Pois é, né? Porque aí nós vamos voltar lá para cima, né? Do que nós estamos falando? Da pobreza e da riqueza material ou a que verdadeira vale, que é a do coração, né? A espiritual. A Helena diz que a riqueza, na maioria das vezes, corrompe e a pobreza faz você mais humano e valoriza o amor. Isso é uma verdade, Helena, mas assim... Para isso, a gente precisa também, né? Porque, assim, existe... Até estava lendo alguns artigos, né? Diz que existe a classe média, mais ou menos, que não existe muito, né? Mas existe o pobre, o pobríssimo, o paupérrimo e o miserável, né? Então, a gente está numa situação complicada, realmente. E aí, nesse aspecto, realmente, quando nós conseguimos vencer tanto uma prova como a outra, nós temos assim que comemorar conosco mesmo essa vitória. É bem importante isso. Então, a pobreza é uma prova da paciência e da resignação, realmente, né?
viver na pobreza, né? Nessa extrema pobreza que a gente está dizendo, a gente precisa ter paciência, a gente precisa né, trabalhar muito os nossos sentimentos, nos resignar, entender, buscar o nosso crescimento espiritual. Já ao passo que a riqueza seria uma prova de caridade e abnegação, ou seja, eu tenho todas as condições do mundo, né, principalmente financeiras, para que eu possa auxiliar, para que eu possa compartilhar, para que eu possa trabalhar com o próximo aquilo em que eu tenho, né? Então vamos lá em frente. As provas da riqueza e da miséria. Pessoal, dei só um minutinho aqui, que a minha conexão acho que caiu. Will, tá tudo certo? Tá? Então, beleza. Obrigado, Carol. Então, vamos lá. A prova da riqueza e da miséria. No Livro dos Espíritos, a questão 816, os Espíritos dizem a Kardec que o rico está sujeito a maiores tentações, mas também dispõe de mais meios de fazer o bem. Olha que interessante, né? Eu tenho mais tentações, sim, porque muitas vezes eu quero mais e mais, mas eu tenho mais meios de fazer o bem. Contudo, é justamente isso que nem sempre faz. Com sua riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, esse é um aspecto, pessoal, bastante importante, porque, assim, o que é necessário? Eu gosto sempre quando eu faço o estudo sobre necessário e supérfluo, para que a gente possa, né, fazer uma reflexão, e aí talvez possa ser uma tarefinha que eu deixo aí para vocês, para casa, para quem quiser fazer esse exercício, não é tarefa, é um exercício de necessário e supérfluo, né? Faça um exercício, né? Não é para você falar para os outros, é para você mesmo. Faça esse exercício pensando assim: o que é necessário para mim? Necessário para mim ou para minha família é ter, por exemplo, 2 carros, porque eu saio para trabalhar para um local, minha esposa sai para trabalhar para outro, e no meio do dia eu tenho que buscar um filho, ela busca outro filho, e isso. Então, 2, hoje para nós, desde que nós tenhamos condições, mas, poxa, mas daí eu podia ter um carro para mim passear no final de semana. Minha esposa podia ter um carro para ela, para que ela possa também passear durante a semana, que daí ela não usa o carro de trabalhar. Poxa, mas quando a gente viaja, eu gostaria de ter um carro maior para mim poder colocar a bagagem. Então, daí, de 2 carros que poderiam ser necessários, eu vou ter 8. Então, olha só, essa questão é uma questão que a gente precisa trabalhar em nós, né? Olhando para as minhas roupas, por exemplo, assim, o que será que é necessário? Quantos de nós fazem um exercício? Eu ganhei 4 camisetas, ganhei 2 blusas pro frio, ganhei uma calça, ganhei 2 sapatos, né? Legal, então, se o que eu tinha era suficiente para mim, se eu ganhei 4 camisetas, deixa eu tirar 4 camisetas que eu uso menos, ou que talvez eu nem use, para mim poder compartilhar, né, e doar para alguém. Então, esses exercícios são exercícios legais, e às vezes a gente tem uma dificuldade enorme, porque às vezes a gente olha uma camiseta, mas fala, nossa, mas essa camiseta aqui, eu ganhei quando foi no meu primeiro presente, depois que eu me formei. Esse aqui foi, por exemplo, o primeiro presente que eu ganhei, não sei de quem. Então, muitas vezes nós costumamos, né? E eu falo nós porque eu me incluo nisso, de colocar barreiras
para que a gente possa olhar para aquilo que realmente eu preciso e aquilo que eu não estou usando, eu me desprender, porque isso é desprendimento dos bens, né? A Elisete está dizendo aqui que a riqueza não é um mal desde que adquirida com honestidade e que ela beneficia a prática da caridade. É isso mesmo, Elisete, nós vamos tocar nesse assunto, né? Porque senão a gente também vai colocar aqui, gerar um monstro de que ter a riqueza é algo ruim. Não, não é ruim, está aqui, né? Os espíritos já nos dizem que é um meio de fazer o bem, né? A questão é como nós vamos administrar essa nossa riqueza. Então, dentro da utilidade providencial da riqueza, das provas da riqueza e da miséria, e pegando o ensinamento de Jesus que fora da caridade não há salvação, por que a gente coloca ali que não é eu chegar na janela, né, e sair distribuindo, jogando dinheiro para tudo quanto é lado, e por exemplo, eu ter uma atitude junto ao próximo. Porque realmente é essa atitude de caridade junto ao próximo, junto àquele que necessita, é que vai fazer com que o nosso coração fique valorizado conosco mesmo e a gente se sinta feliz com isso. Então, daí Elisete completou dizendo que ela fica preocupada com julgamentos equivocados que muitas pessoas realizam dos ricos, esquecendo que muitos geram empregos e contribuem com a sociedade. É isso mesmo. A gente nunca pode generalizar nem uma coisa nem outra, né, Elisete? Sempre quando a gente generaliza, a gente está fazendo algo de muito ruim, né? Porque a gente está tomando o todo pela vivência, pela experiência, ou por aquilo que algumas pessoas fazem. Então, realmente, a gente não pode fazer esse tipo de globalização de ideias. E olha só que interessante, respondendo a você, também, Elisete, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que fala das provas da riqueza e da miséria, né, lá é colocado, a riqueza é causa dos nossos males, e os Espíritos dizem, se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Então, é exatamente o contrário, ela é uma forma excelente de nós podermos ajudar, de nós podermos contribuir, de nós podermos fazer a nossa parte, né? Basta a gente querer, basta a gente sair do nosso, muitas vezes ali, daquela nossa zona de conforto e a gente iniciar um processo de prática, de auxílio ao próximo. E completa ainda nesse capítulo do Evangelho, dizendo que se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas aos homens, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Então não é só, né, a questão da riqueza que faz com que, por exemplo, o mundo esteja como ele está. É tudo aquilo que nós fazemos contrário à lei de Deus, né? Então, esse aspecto é um aspecto bastante importante, que a gente precisa olhar para esse aspecto de que o problema não é eu ter, mas é o como eu administro, né? Eu acho interessante quando você coloca, Elisete, essa questão que realmente muitas pessoas, né, geram empregos e contribuem com a sociedade, é isso mesmo. Quantas pessoas que têm muitas posses estão aí gerando, né, empregos, gerando condições, e é isso, né? Agora, é lógico que em função disso, em função dela ter um negócio, dela ter uma empresa, tudo mais, ela vai ter as posses, mas ela está dando condições. Quantos empresários que a gente vê que dá condições excelentes para os seus funcionários, né? Para que eles possam ter uma vida digna. Quantas empresas estão preocupadas com o funcionário fora do ambiente de trabalho? Muitas empresas trabalham nesse sentido. Então, a gente tem que valorizar isso sim. Ainda no capítulo 16, o item 11, o Espírito de Chéveros diz o seguinte, que qual então o melhor emprego que se pode dar da riqueza? Então, ele diz, procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus.
né? Que é aquilo que a gente estava dizendo. E no livro Estude Viva, no capítulo 7, a gente encontra o seguinte, que aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Olha que interessante, quando a gente serve o outro, a gente nunca vai empobrecer. O conhecimento que minora a fadiga e o sofrimento, o gesto de compaixão que afasta a discórdia, as migalhas do tempo e de amor que amparam o infeliz, o exemplo de fraternidade que dignifica a vida. Ou seja, são aspectos extremamente importantes e que nós podemos fazer. Vocês lembram daquela passagem do Evangelho, né? Daquela mãe que tinha posses e ajudava os mais necessitados, né? E a filha, então, quando ela leva a filha para a filha ver, e a filha pede para que a filha pudesse dar alguma das coisas que a mãe tinha feito. E ela fala, então, para a filha, né? Que valor teria em ela pegar algo que ela não tinha feito e doar, né? E a mãe fala, então, se você quer praticar caridade, venha comigo visitar os pobres, os doentes, me ajude, né? Com eles. Então, essa questão. E nós temos uma grande oportunidade de fazer, né? De auxiliar, de trabalhar essa questão da riqueza, da pobreza, da miséria, junto, né? Dentro da nossa família. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, tinha uma coisa bastante interessante, né? Às vezes a gente tinha um aniversário deles e eles ganhavam, assim, presentes, né? Da família, tal. E aí a gente combinava com eles que, mais ou menos assim, né? Que a quantidade de coisas que eles ganhavam, eles iam pegar brinquedos mais antigos para a gente poder doar para as crianças que não tinham, né? E aí chegava perto da época do Natal, a gente botava isso dentro do carro e às vezes a gente comprava mais algumas coisas e a gente ia num bairro e a gente ia doar, mas a gente fazia questão de que, por exemplo, assim, eles participassem disso, né? De que a minha filha doasse para a menininha, do Luiz Fernando para o menino e vice-versa. Para quê? Para que eles sentissem a alegria e o sorriso no rosto daquelas crianças que não tinham. Às vezes uma bola usada, né, de uma das crianças, era como se fosse uma bola de ouro para uma dessas crianças que não tinham. Então isso é bastante interessante, né? A Cristiane está dizendo aqui que exatamente as duas provas e qualquer avaliação mais dura pode ser preconceito. Oportunidade de poder passar pelos dois caminhos é sempre maravilhosa para entender o quanto o espírito é o mesmo, e são sempre condições para o crescimento, né? A Helena também está dizendo, concordo plenamente, digo que ainda a pior pobreza é do espírito, pois a riqueza de nada vale se o ser humano for pobre de espírito e amor ao próximo. É isso mesmo, né? Então a gente precisa olhar para isso. Jesus, a Carol vai brigar comigo, são 10h27 já. O tempo passa, né? Vamos lá, então. Eu vou pular alguns slides aqui, gente, mas eu gosto disso mesmo, eu gosto dessa interação com vocês, tá? E a Carol não briga, não, é porque ela tem que controlar o tempo. Distribuição de renda e da riqueza no Brasil. Isso aqui eu sugiro que vocês, se vocês quiserem verificar, na internet tem essas questões aí. Eu acho que é bastante interessante, né? E só para vocês terem uma ideia, o que é chamado aqui nessa pirâmide de indigente, ela é mais ou menos 23 milhões de pessoas, né? Em que a renda é zero, né? Então a gente precisa olhar para isso. E lá no topo da pirâmide, né, que equivale a 58 bilionários, né? Então só 58 pessoas, né? Então, a gente precisa olhar essa distribuição de renda, tá? Aí a gente tem aqui algumas fotinhos só para trazer para vocês, né? Dentro da desigualdade das riquezas. São algumas cenas bastante que a gente vê e que a gente continua vivenciando e olhando para tudo isso, tá? Aqui também a gente vai ter algumas cenas das desigualdades que a gente fala na parte da riqueza, né? São só para a gente dar uma
passada rápida, nós estamos aqui finalizando, tá? Vamos ver aqui qual que são as causas da desigualdade das riquezas, então. Ponto importante, né, pessoal? Não somos iguais, nós somos espíritos em evolução e que, embora estejamos num planeta de provas e expiações, nós estamos, assim, tendo uma pequena variabilidade entre os nossos conhecimentos, entre a nossa moral, entre a nossa espiritualidade, né? Não somos exatamente todos iguais. É igual numa sala de aula, quando você tem, então, todos os alunos lá na 7ª série, mas você tem aqueles que são mais desenvolvidos, né? São aqueles que têm mais facilidade com matemática, outros mais para o português e tudo mais. Então, nós não somos iguais em inteligência, nós não somos iguais na atividade no trabalho, cada um tem aí as suas facilidades e as suas dificuldades. Nós não somos iguais na sobriedade e previdência para conservar, ou seja, uns têm um instinto de conservação mais forte do que o outro, outros têm condição de guardar mais do que o outro. Tem gente que se ganhar, né, R$5, não, R$5 também não dá para nada, né? Se ganhar R$50, em 5 minutos ele gasta. Outro vai gastar 25 e guardar 25. Outro vai gastar os 50, né? Então, cada um é um. Na vivência moral do homem, ou seja, nas suas experiências, em tudo aquilo que eu já adquiri. Eu costumo dizer que a gente traz conosco a nossa mochila nas costas, né? Então, o que tenho dentro das minhas vivências anteriores, né? Como é que está a minha moral? Como é que eu enxergo tudo isso? E cada um possuirá a riqueza, por sua vez, através das existências. Nós vamos passar pelas duas provas, pessoal, porque é importante a gente passar. Nós vamos passar pela prova da pobreza, pela prova da riqueza. Como é que nós vamos nos sair? Ou vamos passar, ou já passamos, ou estamos passando, né? E aí, como é que eu vou sair de tudo isso, né? Então, a gente precisa pensar isso. Aqui a gente já falou, vou passar. Bom, a pobreza deixaria de existir se toda a riqueza do mundo fosse repartida igualmente? Então, chegou alguém ali e falou o seguinte, ó, me dá toda a riqueza do mundo, né? Quantas pessoas nós temos encarnadas, nós vamos dividir igualmente. A resposta é não, né? A igualdade de condição social logo seria desfeita pelas diferenças individuais. Então, aqui eu vou lembrar muito rapidamente a parábola dos talentos, né? Em que na parábola dos talentos o que acontece? O senhor dá 5 moedas, a outra 2 e a outra 1. O que ganhou 5 trabalhou as 5 moedas. Quando o senhor voltou, ele tinha então conseguido transformar as 5 em 10. O que tinha ganho 2, a mesma coisa, 4. E aquele que tinha 1 fez o quê? Escondeu e entregou esse 1. Como é que ele foi chamado pelo senhor, né? De servo mau, né? Por quê? Porque o medo dele de perder fez com que ele não progredisse. Então, esse é um aspecto que a gente precisa em modo de empregar-se a riqueza, né? Olha que interessante, tá? Então, ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Então, esse é o nosso grande trabalho aí, né? Digamos assim, que é esse nosso trabalho aí de prevenir a miséria, de prevenir que as coisas aconteçam, tá? E tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Está lá no capítulo 16, o Fenelon quem falou para nós. E aí, para nós terminarmos dentro daquilo que nós falamos bastante ao longo aí do nosso bate-papo, né? O Papa Francisco ele diz o seguinte, que de nada serve a riqueza nos bolsos quando há pobreza no coração, né? Os pobres de espírito, como foi falado por vários de vocês, amigos. Então, gente, é isso mesmo, tá? Se nós não trabalharmos o nosso coração, o nosso espírito, no sentido de entender
realmente o nosso papel na sociedade. E aí a gente não tem que achar que só aquele que tem muito é que pode contribuir. Todos nós podemos, até quem tem pouco. Nem que seja contribuir, né, para o crescimento do outro, dando uma oportunidade de emprego, né, ensinando a pescar, porque esse é o grande trabalho nosso, né? Então esse é o grande propósito. Então vamos lembrar que nós precisamos ter dentro do nosso coração o quê? A riqueza e não pobreza. Então, a todos vocês, um bom domingo. Carol, você está aí? Posso terminar aqui e fazer a prece? Estou aqui, pode fazer a prece. Vamos junto. Tá, depois você volta? Sim. Tá. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de todos vocês. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho com cada um de nós, comigo também, essas reflexões, né, que são sempre importantes, que a gente possa ter um domingo que está bonito, ensolarado, né, um domingo bem bonito, bem gostoso, que a gente possa contribuir com a espiritualidade nesse momento em que a gente está passando, que é um momento que realmente está nos colocando à prova de muitas coisas, né? Então que a gente possa aí trabalhar isso também dentro de nós e contribuir com os nossos bons pensamentos, as nossas boas atitudes para que todo esse momento de pandemia ele acabe, né? Ou a gente tenha um controle maior, né? Para que a gente possa ir voltando à normalidade, né? E que principalmente a gente possa usar essas reflexões de hoje no nosso dia a dia, né? Conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos amigos, na sociedade, e que possamos, então, pedir a Deus Pai, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais do nosso querido Centro Espírita Divino Mestre, que possa nos abençoar nesta manhã de domingo, que possa continuar propiciando estas oportunidades de aprendizado, de encontros fraternos como esse, que, apesar de ainda não sendo presenciais, mas que nós conseguimos sentir as vibrações, nós conseguimos sentir a presença um do outro, e nós conseguimos trabalhar os nossos sentimentos, nossas emoções, e precisar um pouquinho também ao nosso próximo. Muito obrigado e que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Will, nós que te agradecemos. O pessoal tudo gostou, está colocando aqui gratidão para você. Conseguiram Legal, entender. obrigado, gente. Então, eu estou falando por mim, por todos que estão aqui agradecendo, em nome do Divino Mestre, pelo seu tempo, por você ter nos ajudado a compreender melhor essas questões. E agradeço a todos vocês que estão aqui participando e já deixo o convite para a próxima semana, que já está chegando. Nós já temos o programa de setembro todo pronto. E então, na terça-feira, nós iniciamos setembro com o tema A Enfermidade em Nossas Vidas, com Rogério Miguel. Na quarta-feira, o tema vai ser Caridade Desinteressada. O amigo Márcio está de volta com a gente. E no domingo, dia 6, vai ser o tema Dons Espirituais, a Mediunidade, que o Luiz Eduardo vai desenvolver. Então, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Nós agradecemos. Desejamos a todos vocês um bom domingo, que possamos refletir nessas palavras e que possamos iniciar mais uma semana animados, mesmo diante das circunstâncias, que a gente não perca a fé em dias melhores e que a gente possa continuar unidos assim, nem que seja por
por esse meio que no momento é o que a gente tem, que a gente possa ser grata a essa ferramenta. Então, uma boa semana a todos, muito obrigado, Will, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.